Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Vamos terminar o nosso terceiro capítulo, que ainda tem o tema Cultura Medieval. Bom, gente, mas antes de nós iniciarmos o assunto, nós temos que trocar pequenas ideias aqui, rápido. Primeiro de tudo, não esqueça que ao final desse capítulo vocês terão que responder os exercícios do livro, tá? Para entregar no retorno das aulas. E também, ao final desta segunda parte da cultura medieval, tem um exercício para vocês responderem no caderno de vocês para me entregarem quando estiverem retornando, certo? Mas vamos lá, nossas aulas. Lembrando, galera, a nossa aula hoje vai ser uma aula mais curta, porque estamos no final do capítulo, mas vai ter música, vai ser bem animado, então vem comigo para a gente poder curtir junto, tá bom? Então, nós vamos nos ater hoje entre a página 31 e 32 do terceiro capítulo, certo? Da cultura medieval. Vamos avançar um pouquinho. As universidades na Idade Média. A igreja dominava a mente dos homens na Idade Média. Logo, toda a produção do conhecimento era de cunho teológico, que tinha como objetivo controlar as insatisfações da sociedade e propagar o cristianismo. Já está aí no slide, já está sendo claro, né? Como a igreja, geralmente, ela dominava a sociedade, lógico que ela ia pensar tudo conforme ela ia organizar essa sociedade, ela ia pensar essa sociedade de uma forma teológica, ou seja, de todo o ensino ser voltado para o ensino religioso, tá? Mas nós já vimos na aula passada que não foi somente isso, também havia liberdade de expressão entre os clérigos, né? Entre as pessoas que tinham acesso ali aos estudos, certo? Desde que não se excedesse muito. Era tudo muito controlado. Então, a divisão do ensino das 7 artes liberais nas universidades. Ele estava dividido em 2 períodos chamados, como está aqui no slide. O Trivium, que tinha as disciplinas de gramática, retórica e lógica. E o Quadrivium, que tinha as disciplinas de aritmética, geometria, astronomia e música, tá? Fiquem bem atentos a isso, porque eu deverei estar cobrando isso em algum momento. Aí, chegamos à parte mais bacana, onde já começa a nossa música para falarmos sobre as universidades que se destacaram na Europa. E para início, a gente já começa com a Universidade de Paris. Pois é, gente. Então, aí a Universidade de Paris, para vocês verem, foi a que mais se destacou na França, né? Então, foi uma das que mais se destacaram, mas não foi somente a Universidade de Paris, tá? Na França. Vamos passando aos poucos para vocês poderem estar acompanhando. Também na França nós tivemos a Universidade de Montpellier, tá? Um prédio suntuoso, maravilhoso, grande destaque, principalmente nas artes cênicas nessa universidade. Tanto outros estudos também foram aí produzidos, né? Ou seja, todas essas artes que eu falei para vocês antes. Também, na França, temos a Universidade de Toulouse. Se destacou tanto na Idade Média, inclusive nos dias atuais. Certo? Aí nós vamos mudar agora de país. Nós vamos para a Inglaterra. Na Inglaterra, nós temos a grande Universidade de Oxford, uma das que mais se destacaram na Idade Média e, inclusive, na atualidade, tá? Para quem sonha aí em estudar, em chegar em Oxford, eis aí uma fotinho dessa linda universidade que se destaca em estudos até hoje no mundo. Também temos a Universidade na Inglaterra de Cambridge, uma das que mais se destacam, inclusive nos dias de hoje, em pesquisas. E na Idade Média também desenvolveu grandes estudos. Também vamos agora à Itália. Na Itália também tiveram universidades que se destacaram, né? Logo, a Itália, que estava ali perto do Vaticano, né? Onde estava o centro do poder da igreja, ele não poderia ficar de fora. E aí temos a Universidade de Bolonha, uma das que mais se destacaram na Idade Média. Também temos a Universidade de Salerno. Salerno foi uma cidade que se desenvolveu principalmente na medicina. Até hoje, muitos estudos da medicina, geralmente, todos os
os estudos se voltam a Salerno, inclusive agora na questão do coronavírus. A Universidade Moderna, também na Itália, foi uma outra universidade que se destacou muito na Idade Média, inclusive nos dias atuais. E aí vamos para Portugal. Portugal também teve a nossa amada Universidade de Coimbra, que desenvolveu muitos estudos naturalistas, inclusive na atualidade, tá, gente? Inclusive tem muitos brasileiros indo para Portugal para estudar em Coimbra. Também na Espanha temos uma das universidades assim, mais encantadoras, não só pela arquitetura, mas também nos estudos de grande impacto para o mundo, que é a Universidade de Salamanca. E também tivemos na Alemanha a Universidade de Colônia. Bom, e agora vamos ao campo do conhecimento que essas universidades se desenvolveram. Nas artes, na teologia, na filosofia, no direito, na medicina, desde que tivesse sob o controle da igreja naquela época, certo? Vamos avançar um pouquinho. Música na Idade Média. Bom, gente, a música aqui vem uma outra musiquinha para vocês acompanharem como é que era a música na Idade Média. Bom, gente, na Idade Média se destacou o canto gregoriano, porque era o canto justamente que predominava da igreja, porque foram cantos que foram criados dentro dos mosteiros pelos monges. Então, o Papa Gregório criou e incentivou sempre esse estilo, colocando como esse estilo como o canto oficial da Igreja Católica. A gente pode observar que geralmente é um canto muito bonito, né, que fala a alma. E uma coisa que é interessante, gente, nesse canto, é tudo só na voz deles. Pouco você vê recursos de instrumentais. É mesmo a voz dele mesmo, geralmente cantado em corais, como a gente vai ver aqui nas imagens que iremos passar. Aqui vocês vão ver uma imagem do Papa Gregório, né? Tá aí a história provando que foi ele o criador, ele com a partitura dele, mostrando aí como é que era que ele ensinava. E aqui nós temos uma imagem dos monges que falam de como esse canto para eles era de suma importância e que até hoje, né, é um canto que geralmente encanta as pessoas. Mas também na Idade Média, gente, não só foi esse canto que vigorou, tá bom? Também na Idade Média nós tivemos o outro canto que ecoou pela Idade Média, chamado de trovadores, que eram chamados de canções profanas, que podiam falar de amor, amizade, escárnios e até mesmo maldizer. Essas canções, geralmente, a igreja se posicionava contra. Ela não gostava desse tipo de canção, né? Por justamente não ser canções que estivessem ligadas ao cristianismo, porque geralmente essas canções vieram de povos que viviam, que não tinham cultura cristã, ou seja, eram chamados de povos pagãos. O canto do trovador é um dos exemplos. O canto trovador tá aí, ó. Até a imagem já chama a atenção, que ela já nos diz assim, quem foram os trovadores, né? Tá aí, pela imagem você já vê que os trovadores aí, eles eram pessoas da comunidade que expressavam sua arte de forma a mostrar a sua dor, o seu sentimento que eles estavam ali no momento passando. Teatro na Idade Média. O teatro era baseado nos contos do Velho e do Novo Testamento. Contudo, haviam teatros profanos que eram contestados pelos clérigos por serem de origem de povos pagãos. Mas fica aqui a imagem do teatro na idade que predominou, que foi o teatro religioso, como podemos ver nessa imagem. Essa imagem ela retrata justamente a Via Crucis, ou Via Sacra, né? Na Idade Média, quando
as pessoas se reuniam para fazer todos os passos que Jesus teria feito até o Calvário. Então, essa tradição vem desde a Idade Média, se perpetuando, inclusive hoje, nos dias atuais. Inclusive em Belém, nós temos essa tradição. Em algumas cidades também, geralmente na época da Sexta-feira da Paixão ou Sexta-feira Santa, geralmente faz-se a Via Crucis ou Via Sacra. O teatro profano, uma das características, gente, que vocês vão perceber nele, justamente aí, como eu falei para vocês, que ele fala de maldizer, ou então de sentimentos, né, geralmente que o ser humano sente. A igreja muitas vezes não apoiava porque era parte de uma cultura que vinha do povo, né? Então, além de vir de povos pagãos, o povo aderia a essa cultura. Então, a igreja via um pouco isso como forma de desvirtuar as pessoas do cristianismo. Então, geralmente ela se posicionava contra. Assim, ela não perseguia, mas ao mesmo tempo ela condenava para poder dar algum tipo de resposta para os seus fiéis na época. Também aqui nós temos a dança como ato que se destacou na Idade Média. Olha o que diz nosso slide. Durante a Idade Média, a igreja proibiu as danças por conta da sensualidade e da relação com os antigos ritos pagãos que essas danças tinham. No entanto, permitia apenas a dança religiosa chamada de dança macabra ou dança da morte. A dança macabra ela se dava quando as pessoas saíam de determinados pontos, geralmente às vezes de uma igreja, e saíam umas fantasiadas de esqueleto e as outras com roupas normais. O que foi que fez a igreja justamente apoiar essa dança? Porque essa dança justamente mostrava que perante a morte todos somos iguais. Não existe ninguém superior perante a morte. Então, devido à igreja ter essa reflexão, a igreja apoiava essa dança. Mas também teve as danças profanas que nós vamos mostrar daqui a pouco, com um pouquinho delas, com mais música, certo? No entanto, gente, vale lembrar que essas danças profanas da cidade, na Idade Média, elas eram contestadas justamente porque elas trabalhavam muito a sensualidade. Então, essas danças como a carolas, as farandolas, a estampe e o saltarello, eles tinham assim umas coreografias aonde, por exemplo, na igreja, se vocês já conversaram assim com os bisavós de vocês, por exemplo, assim, há uma época em que as moças jamais poderiam mostrar sequer a rótula do joelho para um rapaz. E nessas danças vocês já vão perceber que elas estão bem livres, dançando de alguma forma. Por exemplo, aqui está aqui o primeiro exemplo de uma carandola aqui, da dança carandola, que geralmente tinha formato de rodas, tá? É bem o início dessas danças ditas profanas. Já era profana porque já não tinha envolvimento da igreja junto ali, atuando, organizando. Também tivemos aqui a dança da farandola, que lembra um pouco a uma dança mexicana, né? Depois o México adota esse estilo e aperfeiçoa. Também nós temos a dança estampie, né? A estampie você já consegue observar nessas imagens, por exemplo, a moça está bem sensualizando, esta moça que está bem ao centro, né, levantando um pouco sua vestimenta, e isso para a igreja era um escândalo naquela época, se vocês forem imaginar, pensar com a mentalidade da igreja na época, mas era uma mentalidade da época, tá, gente? Dança do saltarello. A dança do saltarello é esta dança também aí que lembra, se vocês olharem bem os pés dos bailarinos, eles estão remetendo aí como se estivesse fazendo um sapateado. Então foi uma dança também super comum na época, muito usada, mas fora do ambiente que não fosse dentro das igrejas. A igreja não tinha contato com essas danças no sentido de participação.
certo? Aqui no finalzinho eu deixei um exercício para vocês. Vocês resolvam no caderno de vocês, não esqueçam de resolver os exercícios de vocês e na próxima semana nós vamos para o nosso 4º capítulo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser.